Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma roda de conversa, Diálogos com Salete. É uma alegria receber aqui o Dr. Silvio Miranda, médico da família, também o Dr. Moacir Pires Ramos, infectologista. Logo, logo vamos conhecer um pouquinho mais. E a vocês que estão chegando também para acompanhar, participar dessa live, dessa roda de conversa conosco, muito bem-vindos, bem-vindas. Nós temos aí como uma temática hoje algo que vem trabalhando na sociedade, uma curiosidade sobre essa questão da vacina em relação ao Covid-19. Então, hoje nós temos como convidados o Dr. Silvio Miranda, que é médico de família, já esteve conosco em outro momento, e também Dr. Moacir Pires Ramos, que é infectologista. Dr. Moacir também foi professor na Universidade Federal do Paraná e também na Positivo, nos cursos de medicina e enfermagem. É infectologista e epidemiologista. Hoje trabalha muito mais com a questão de como pesquisador, é médico também no Ministério da Saúde, no escritório regional aqui do Paraná. Então, doutor Silvio Miranda, muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite para essa nossa roda de conversa. Boa noite, Salete. Boa noite, Macir. Muito feliz de estar participando com vocês dois nessa live e conversar sobre essa pandemia que é o nosso dia a dia, né? Ultimamente, nos últimos meses. Temos todos muitas dúvidas, a gente já fez uma reunião, uma conversa sobre isso, mas acho que é importante, a gente ainda tem muitas dúvidas enquanto médico, eu acho que o Macir, como colega nosso, vai poder nos ajudar bastante a clarear algumas dúvidas. E eu queria aproveitar, Salete, e falar uma coisa que não tem muito a ver com a medicina, mas eu acho que, sei lá, me ocorreu de falar agora. O Macir é irmão da Luzia, que muitos de nós conhecemos das comunidades de base, como assessora de Bíblia. E eu, Macir, coincidentemente, esses dias eu estava lendo para um estudo um livro, uma parte do livro do Gênesis que fala de Moisés, que diz que quando o povo de Deus lá estava morrendo muito por picadas de cobras. Picada de cobra, e daí eles chegaram à conclusão de que eles estavam fazendo isso porque eles não estavam seguindo as orientações de Deus e estavam murmurando contra Moisés, porque eles tinham saído do Egito e lá tinha cebola, e agora no deserto eles não tinham nem cebola, tinham que comer pão, e estavam murmurando, então estavam reclamando de Moisés e reclamando de Deus. Aí eles começaram a ser picados por cobras. Aí foram pedir para Moisés o que fazer para resolver o problema da picada de cobra. E daí Moisés, conversando com Deus, orientou que se colocasse uma cobra de bronze em cima de uma haste, de um poste, e toda vez que alguém fosse picado pela cobra, tinha que olhar para essa cobra. E daí não ia morrer, ia ficar sarado desse veneno de cobra. E me ocorreu que é mais ou menos o que está acontecendo com a pandemia nossa agora, né? Nós estamos sofrendo muito, talvez, por alguns erros da humanidade, essa pandemia veio, e a solução está em olhar para a cobra. Quer dizer, olhar para a cobra, olhar para o vírus. Olhar por que ele veio e a própria vacina. Da própria cobra vem o nosso remédio, do próprio vírus vem o nosso remédio, que é a vacina. E, então, acho que tem muito a ver essa leitura bíblica, eu me lembrei da Luzia, porque eu tive muitas aulas com a Luzia, e acho que essa passagem bíblica tem muito a ver com a nossa realidade de hoje. Principalmente nessa leitura que a Luzia ajudou a gente a fazer, de ler a Bíblia, mas ler a nossa realidade também. Mas eu queria só dizer uma coisa, porque você veja só, essa pandemia, ela realmente a gente sempre tem que aproveitar, como eu acabei de fazer essa citação da Bíblia, ver o que ela veio nos dizer. Se a gente não aprender com a pandemia, eu tenho visto muitos cientistas, muitos filósofos, sociólogos falarem, alguns dizendo que quando acabar a pandemia, nós vamos estar, o mundo, a humanidade vai estar melhor. E outros dizendo que são mais, não digo nem pessimistas, são mais realistas. Quer dizer que vai ter talvez até pior, porque os pobres vão ficar mais pobres, os ricos vão ficar mais ricos, e a tendência não é melhorar a humanidade. Mas o que nós tínhamos que aprender com a pandemia? Que ela aconteceu principalmente
porque a humanidade, pelo seu estilo de vida de consumismo, pelo estilo de vida de invadir habitats da natureza, das mudanças climáticas, do costume de comer animais selvagens e às vezes por mitos, às vezes por necessidade, como aconteceu talvez na China, por razões do nosso estilo de vida que fez com que essa pandemia acontecesse. Tem estudos dizendo que ela já foi prevista, inclusive em outros anos, que isso realmente iria acontecer. Mas parece que as nossas autoridades, não só o nosso presidente, mas as autoridades anteriores também foram negacionistas, não levaram a sério essa possibilidade de acontecer a pandemia. Bom, ela aconteceu. E agora nós vemos milhões de mortes no mundo todo, né? Mais de 140 mil, 138 mil aqui no Brasil. Então, mortes que poderiam ser evitadas. Então, eu acho que a pandemia vem nos fazer uma reflexão bem séria de que mundo que nós queremos, o que nós podemos fazer para que a pandemia pare e também porque isso não volte a acontecer em outras situações. Mas eu gostaria mais de ouvir o Moacir mesmo sobre como é que ele está vendo essa questão da pandemia e as perspectivas, atualizações, talvez, da situação que nós estamos vivendo agora e como sair dessa enrascada aí. Né, Moacir? Passo para você. Quero acolher o Moacir. É com muita alegria, Moacir, que recebemos você nessa nossa roda de conversa. E quando o Silvio me disse que você era irmão da Luzia, muito me alegrou, porque nós temos uma história de vida, de formação, os ensinamentos que a Luzia nos trouxe nas questões de estudo bíblico, e como ela é também socióloga, isso que o Silvio dizia, né? Ela sempre trouxe essa vivência bíblica na nossa realidade, entender o mundo que a gente vive, entender a sociedade que a gente vive e ajudar, então, a iluminar essa triste realidade com a palavra de Deus, né? Então, muito me alegrou saber que você é irmão dela, então, é de fato uma alegria para a gente ter você aqui. E muito isso, a gente está muito, a sociedade como um todo está muito ansiosa em saber, teremos uma vacina em breve, quais os passos, acho que talvez isso é interessante, né? Quais os passos que são precisos para que se formule, para que se uma vacina. Então, está com você a palavra e muito bem-vindo. Obrigada desde já. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com vocês, nessa roda de conversa. Muito orgulhoso de poder estar aqui conversando e queria, desde já, dizer que estou aqui para conversar, realmente, para a gente bater um papo. Eu preparei alguns slides para mostrar para vocês, mas foi muito mais anotações do que eu fui achando quando eu estava estudando, que eu achei que podia ajudar, mas também não vou ficar preso a isso. Eu queria dizer que aprendi, acho que nós temos em comum que aprendemos muito com a Luzia, todos nós, eu também aprendi muito com ela, tenho muito orgulho disso. Mas, vamos lá, primeiro eu queria dizer, Silvio, que eu concordo muito com você, essa questão da invasão do meio natural pela fronteira agrícola, principalmente essa fronteira agrícola do mega negócio, da exploração da terra, sabe? Isso vai tirando o habitat de uma série de animais que têm as suas doenças próprias na floresta, que realmente as pessoas não tinham contato com essas doenças, vão lá, invadem esse habitat e se expõem a doenças, a vírus que a gente não conhecia antes, ou colocam o meio numa situação propícia para uma mutação importante desses vírus e ter uma doença de maior impacto. E isso está muito bem estabelecido que essa é uma das causas, tá? Essa invasão, essa falta de manejo adequado das relações com o meio ambiente e das relações entre os seres humanos também, a exploração excessiva. E isso é muito claro. Com relação a ter uma pandemia,
a gente tem estudado muito as pandemias do passado, as epidemias, as grandes epidemias do passado. E a gente sabe hoje em dia que isso é cíclico, que isso acontece historicamente em fases, tanto pela superpopulação das cidades, essa ocupação desordenada da cidade, a ocupação desordenada do meio ambiente, né? E, particularmente, as facilidades do transporte, tá? Dos deslocamentos. Isso faz com que seja previsível que essas epidemias vão ocorrer, e eu li um artigo também recentemente, se está invadindo muito intensamente a Amazônia, né? E nós já sabíamos de antemão que a Amazônia guarda uma série de arbovírus que são de pouca circulação na natureza e que possivelmente vão estar envolvidos com as próximas epidemias. Nós não estaríamos errados em dizer que temos que nos preparar não só para essa doença do Covid-19, mas para as próximas também, porque elas virão. Tá? Então, isso é importante e eu concordo em absoluto com você, acho que é muito importante e eu fico muito feliz com essa oportunidade de a gente estar trocando essas coisas. Mas se puder apresentar aquele primeiro slide que a gente conversou, esse é o nome da doença causada por esse novo vírus. Tá? Covid vem de uma sigla americana que é a doença, eles escrevem de trás para frente, então o D lá, afinal, é da doença. Tá? O VI de vírus e CO de corona. Então, a doença do vírus corona, que foi descoberta em dezembro de 2019. Tá? Por isso, esse nome da doença é Covid-19. Ela é causada por um vírus chamado coronavírus, que também tem uma sigla, ele é chamado de SARS-CoV-2. Pode ser o próximo slide, por favor. SARS-CoV-2 é esse novo vírus. Por que ele é 2? Também temos que conversar sobre isso, porque já tem o 1. Já tem o SARS-CoV-1 que causou uma pequena epidemia lá no Oriente também, de uma síndrome respiratória aguda, tá? Então era lá chamada COVID, de coronavírus, né? COVID, e SARS porque causava uma doença, a sigla de síndrome respiratória aguda é SARS. E essa doença que teve lá nos anos 90, lá no Oriente, ela ficou restrita lá, não se disseminou tanto. Teve alguns casos na Europa, mas eles batizaram o vírus lá de SARS-CoV-1, e esse é o SARS-CoV-2. Então, primeira mensagem que eu queria dizer para vocês: a gente já conhece os coronavírus de muito tempo, desde a década de 70. Tá? Existem vários coronavírus, esse é o 7º coronavírus que causa doença em humanos, tem alguns coronavírus que causam doença só em animais. 4 desses coronavírus causam resfriados comuns, aqueles que a gente espirra, tem o nariz escorrendo, faz um pouquinho de febre, tá? 4 deles são bem conhecidos de resfriado comum. 3 deles apenas causaram doenças mais graves, com morte, tá? Que foi esse SARS-CoV-1. Teve um outro que aconteceu no Oriente Médio, na Arábia Saudita, chamado MERS, M-A-R-S, MERS, que interessante que lá o MERS, o animal que foi a fonte, né, o reservatório do vírus, eram os camelos. Os camelos eram os reservatórios do MERS. Ou seja, esses vírus, eles causam infecções em animais e, eventualmente, sofrem mutações e passam a causar doenças em humanos. Então, aqui vai outra informação legal. É da natureza, não foi produzido em lugar nenhum, é da natureza, o ser humano vai lá, invade o espaço deles e acaba se infectando, sofrendo uma mutação. Os primeiros casos dessa nova doença, do Covid,
foram muito recentes, foram em dezembro de 2019, numa cidade lá da China, chamada Wuhan, e foi bem estabelecido que esses primeiros casos estavam relacionados a um mercado de venda de alimentos e de animais. Como eles têm dificuldades no interior, na periferia das grandes cidades e no interior da China em conservar os alimentos, é muito comum ter o que eles chamam de mercado úmido. O que é o mercado úmido? É onde você vende o animal vivo, porque ele tem que levar o animal vivo embora para conservar o animal, tá? E por problemas históricos, imagine, eles são 2 bilhões e meio de habitantes, alimentar com proteína todo esse povo é difícil, você não tem galinha, porco e para todo mundo. Então, eles se alimentam de outros animais, já é da cultura deles, inclusive o morcego, que é um dos animais que também foi identificado esse coronavírus. Os primeiros casos aqui no Brasil, de fevereiro de 2020, há alguns que acham que já teve alguns casos que não foram identificados um pouquinho antes, talvez em janeiro, mas eram de viajantes que vinham da Europa ou do Oriente Médio. E a primeira morte aqui no Brasil foi 17 de março desse ano, em São Paulo. É um vírus de alta transmissibilidade, se transmite muito rapidamente, são poucos os vírus que transmitem mais do que ele. Por exemplo, nós estamos tendo epidemias de sarampo, o sarampo transmite mais rápido que Covid. Tá? Isso é importante saber, que tem que prestar atenção para o sarampo e manter as vacinas em dia para o sarampo, porque também mata e transmite mais rápido que Covid. Mas é uma doença nova, o Covid, hein? E ela é transmitida especificamente por secreções de vias respiratórias. Então, quando fala, tosse, espirra, ou quando você coloca secreções respiratórias na sua mão e toca em outra pessoa, que vai levar daí a sua mão aos olhos, à boca, ao nariz, que é por onde o vírus entra. O vírus não atravessa a pele, ele não tem como atravessar a pele. Ele só entra pela mucosa dos olhos, da boca ou do nariz. Por que eu coloquei esse slide? Para a gente afinar os conceitos logo de cara e para eu dizer para vocês, olha, dezembro de 2019 foi o primeiro caso dessa doença e a gente descobriu esse vírus um pouquinho depois. É tudo muito novo. Eu diria assim para vocês, esse aqui é um slide daqueles que eu tenho certeza. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho certeza. Todo mundo tem certeza disso daqui. Agora, tem muita coisa sobre a doença e a resposta imunológica à doença que a gente não tem muita certeza ainda. Então, tem muita coisa que a gente está precisando estudar. E daí, assim, eu prefiro dizer de cara que tem coisas que a gente não tem certeza, porque daí vocês vão ver um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, e eu acho assim, não dá para ter muita certeza. Eu não gosto muito quando bate o martelo muito forte nesse ponto com algumas coisas, com essa doença que a gente ainda não sabe. Mas pode ser o próximo slide. Aqui são os casos do Paraná, essa daqui é a curva de notificação diária de casos de Covid no Paraná. Eu só quis colocar eles aqui, cada barrinha dessas é um dia e o número de casos notificados no Paraná. A gente está com uma média, nas últimas semanas, de 1.600 casos notificados por dia no Paraná. É muito caso, realmente. Vocês podem ver que, em termos de transmissibilidade, né, de transmissão do vírus, de adoecimento de pessoas, a gente está num platô, a gente não está diminuindo significativamente. Eu queria chamar a atenção, assim, muitas vezes não está diminuindo, não está, nós estamos num platô, quer dizer, nós estamos mantendo o mesmo número de... Curitiba é a mesma curva, Curitiba é 350 casos novos por dia. Exatamente. E veja, eu vejo alguém dizendo, já passou a onda, quando é que foi a primeira onda? A gente está no maremoto só, faz um tempão, né? Lógico que a gente não chegou
e acho que isso foi bom aqui no Paraná, aos níveis tão altos de outros estados ou de outros países, talvez porque lá no começo a gente teve mais recluso, a gente tomou mais cuidado no começo, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de achatar a curva. Mas a curva ficou achatada e virou um chapadão, né? A gente está chapadão ali, né? A transmissão. Pode ser o próximo, por favor. Aqui, no próximo slide, eu coloquei também o número de óbitos no Paraná pela Covid. E aqui a gente pode ver que realmente houve um pico ali em final de julho, começo de agosto, e depois caiu um pouco com alguma oscilação. Por que eu digo que a gente está num chapadão, né? No platô, nos casos, e os óbitos estão caindo? Tá? Mais ou menos média de 27 óbitos no Paraná por dia. Provavelmente porque a ciência médica, os médicos aprenderam a tratar melhor o Covid, e daí sabemos que estamos dando corticoide, anticoagulante mais precocemente. Nós mudamos um pouco também, a ciência mudou um pouco o discurso. Antes a gente dizia, quando você estiver com falta de ar, você vá para o hospital, para não se expor antes. Hoje a gente já sabe que não é só isso, não. Não fique esperando estar tão mal para ir a procurar assistência. Se você está com uma dor de cabeça, dor no corpo e febre que não passa, por mais que você não tenha falta de ar, mas isso está lá 2, 3 dias e não passa, uma dor, um mal-estar persistente, procura uma unidade de saúde, procura um serviço hospitalar, porque às vezes a baixa de oxigênio no corpo, ela não dá a sensação de falta de ar, dá uma sensação de cansaço e de dor no corpo extrema, isso já pode ser um sinal de falta de ar. E como a gente orientou isso para a população, e a população passou a procurar mais precocemente, e a gente aprendeu a usar o corticoide e os anticoagulantes melhor, realmente as mortes, a gente tem visto essa tendência, não só aqui no Paraná, como em outros estados e outros países, ela tem caindo, embora os números de casos estejam se mantendo. É lógico, não existe um tratamento específico ainda para o vírus. Não tem nenhum remédio comprovado que atue contra o vírus, especificamente. Qualquer um que diga para vocês, eu tenho certeza que esse remédio funciona, não tem como ter certeza ainda. Tá? O melhor para evitar um caso grave de Covid é usar máscara, manter distância das pessoas de mais de 1,5 metro, lavar as mãos com frequência. Isso é o que está funcionando no momento, e se você tiver sintomas de febre, dor de cabeça, tosse, dor no corpo, e que isso esteja persistindo, procurar serviço médico, sem dúvida nenhuma. Pode ser o próximo, por favor. Aqui estão os dados do Paraná, do último boletim deles também, mas o último boletim que está publicado no site da prefeitura é só até o dia 11, mas a gente vê aqui na questão dos casos que também teve um pico, mas a gente está praticamente num platô ainda em Curitiba. E com relação aos óbitos, que está no próximo, por favor. Isso, a gente vê essa queda também no número de óbitos. Atualmente, a gente deve estar por volta de uns 10 óbitos por dia em Curitiba, em média. Tá? Já tivemos bem mais do que isso. Mais de 20 já tivemos. Muito. Uhum. Pode ser o próximo, por favor. E essa daqui é um gráfico interessante, é a taxa de transmissibilidade do vírus. Tá? Essa linha que fica subindo em picos aqui é as notificações diárias de casos. E essa linha preta que vai flutuando e fica quase estável até aqui o final é a taxa de transmissão. O que é essa taxa de transmissão? Uma medida de estimativa, tá, de probabilidade de qual a possibilidade de uma pessoa transmitir o vírus para outra pessoa. Tá? Para quantas pessoas uma pessoa pode transmitir o vírus? Então, ela se infectou e, normalmente,
o que a gente vê, e isso aconteceu aqui no começo da epidemia em Curitiba, uma pessoa infectada transmitia para 3, 4 pessoas o vírus. E isso foi caindo pelo isolamento social ou por quem já tinha algum nível de proteção, porque já tinha tido o vírus. Isso foi caindo e hoje a gente está por volta de 1. Tá? Vocês estão vendo lá em cima a taxa de transmissão, que é o RT, de 0,99. O que é 0,99? Uma pessoa praticamente transmite o vírus, quando ela se infecta, para uma outra pessoa. Tá? Ou, se fossem 100 pessoas, 0,99, essas 100 pessoas transmitiriam para outras 99 pessoas. Uma epidemia, ela se controla, tá? Ela começa a desaparecer quando essa taxa de transmissão está menor que 1. Quanto menor que 1, melhor. O que significa isso? Quando uma pessoa pega o vírus, ela vai para casa, põe uma máscara, fica em casa, não sai, evita contato com outras pessoas e daí ela não transmite. Certo? Então, quem tem sintomas não deve sair de casa, tem que usar máscara, fica em casa lá para não transmitir. Não vai pegar ônibus e tal. E daí, se ela não transmite, essa taxa vai caindo gradativamente em termos populacionais, tá? E isso é a taxa de transmissão. Diga lá, Silvio. Uma pergunta e para você também esclarecer. O que a gente tem visto na prática, a pessoa, por exemplo, está com Covid, está em casa, isolado. Mas daí ela tem o marido, ou o marido tem a esposa e tem os filhos, e a gente normalmente isola a família, porque a gente sabe que tem portador assintomático, então ela pode ter passado para as outras pessoas da sua família. E às vezes essas pessoas da família não fazem isolamento, e são assintomáticos. E vão trabalhar, e vão pegar ônibus, e vão para a balada, e vão fazer isso, fazer aquilo, e acabam passando. Então, eu acho que é relembrar que os assintomáticos, aquela família tem que ficar isolada, né? Aquela família tem que ficar isolada. Quando alguém na casa tem a doença, não é só ela que fica isolada, fica todos os seus contactantes isolados também, por 10 a 14 dias. Isso é muito importante. Lógico, se tiver condições de a pessoa que está com a infecção ficar de máscara e ficar mais afastada do restante da família, ótimo, melhor ainda, protege a família. Mas se não tem condições, em qualquer situação dessa, a família toda, todos os contactantes ficam em isolamento. Não só porque elas podem estar incubando já, e daí vão ter manifestações mais para frente, como elas podem ser um portador assintomático. A literatura tem colocado, os artigos, que 30% a 40% das pessoas têm um quadro muito leve, que às vezes nem percebe que teve, mas transmite. Então, se teve um caso na família, tem como justificar a falta ao trabalho, a ausência, é mais seguro para os patrões, para os colegas de trabalho, para a comunidade que fica em casa. E realmente o patrão tem que aceitar. Olha, tive um contato comprovado aqui, tem que ficar em casa mesmo. Tá? É só assim que a gente vai conseguir que essa doença vá diminuindo o número até estar controlada. Tá? Isso é muito importante mesmo. Pode ser o próximo, eu acho que até o próximo é a mesma coisa, eu vou pular esse, pode ser o próximo, por favor. Ok, pode pular também. É a mesma informação. Aqui eu queria entrar na questão da vacina. Agora vou falar da vacina, realmente. Tá? Há uma corrida desenfreada no mundo para divulgar, para colocar no mercado uma vacina eficaz. Há uma corrida muito grande, nunca se viu nessa área da ciência, do estudo da vacina, isso correr tão rápido. Está correndo assim muito mais rápido do que era esperado. Esse daqui é um resumo de um artigo que saiu no New York Times, e ele saiu realmente ontem, ele foi atualizado ontem, tá? Do número de vacinas que já estão na fase de experimentação clínica em humanos. O que é isso? Para você estudar uma vacina, você tem algumas fases.
ela tem a fase pré-clínica, que a gente chama de pré-clínica, que é antes de aplicar em humanos, que a gente estuda a vacina em animais de experimentação, no laboratório, em cultura de células, ou em animais de experimentação. Essa é a fase que a gente chama pré-clínica, para ver se a vacina realmente funciona, se ela induz anticorpos nesses animais, se ela é tóxica para as células. Do momento que se mostra que nessa experimentação, antes do ser humano, ela foi segura, se passa a experimentar em humanos nessas 3 fases que estão aqui escritas, fase 1, 2 e 3. Na fase 1, normalmente se estuda ela em poucas pessoas, e o que se quer ver é se realmente ela produz algum anticorpo, se ela tem algum nível de segurança, como é que ela funciona, qual é a dose. E para não colocar muitas pessoas em risco, você faz isso numa amostra, num número pequeno de pessoas, 50, 100 pessoas, que você estuda só essa voluntários sadios. A fase 2 é quando você agora já quer mostrar qual o efeito da vacina no sentido de produção de anticorpos e na questão de reações bioquímicas no organismo. Você faz com um pouco mais de pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas, e estuda com relação a isso, inclusive para acertar a dose da vacina. Será que eu estou dando pouca vacina, a dose não tem que ser um pouco maior? Eu vou estudar isso nessa fase 2. A fase 3, normalmente eu quero vacinar muitas pessoas, de preferência milhares de pessoas, porque agora eu quero mostrar que, além de produzir anticorpos, ela também faz com que essas pessoas não peguem a doença, se ela é efetiva de prevenir a doença. O que acontece nessa fase 3? Eu pego um grupo muito grande de pessoas e, sem as pessoas saberem, ela recebe uma vacina. Metade desse grupo recebe a vacina e a outra metade recebe normalmente um líquido inerte com a mesma aparência da vacina, mas que não tem a vacina dentro. E se acompanha essas pessoas no tempo. Quanto mais risco essas pessoas tiverem de se infectar, melhor, porque depois de algum tempo eu vejo a diferença. Quem pegou mais vírus, quem pegou mais a doença, quem foi vacinado com a vacina de verdade ou com quem foi vacinado com aquela vacina falsa que a gente chama de placebo. Tá? Se essa diferença for se estabelecendo muito intensamente, eu vou dizer, poxa, e for favorável para a vacina, poxa, a vacina não só faz produzir anticorpos, mas também faz proteger contra a doença. Por isso que esses estudos de fase 3, mundialmente, têm sido preferidos fazer em países que tenham muita circulação do vírus, porque facilita os resultados de leitura, e de profissionais ou de pessoas muito expostas ao vírus, como profissionais da área de saúde que, na sua atividade profissional, tem que atender pessoas com vírus. Então, com esse desafio, eu vou perceber mais intensamente a diferença, né, se realmente teve menos casos em quem foi vacinado. Além disso, eu quero ver se teve alguma reação tóxica, algum efeito colateral da vacina. E alguns deles dependem de tempo também, né? Então, eu preciso de algum tempo para ver quem fez alguma reação adversa. Essas são as 3 fases que a gente estuda a vacina. Depois disso, existe o que a gente, com os resultados iniciais da vacina, existe o que se chama de liberação limitada. Alguns países aprovam a vacina para fazer num segmento populacional muito específico. Tem 5 vacinas que já chegaram nesse ponto. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, aprovada para uso geral, populacional, até agora não teve nenhuma vacina aprovada. Nenhuma vacina. Pode ser o próximo, por favor. Essas daqui são as 10 vacinas que estão em fase 3. Tá? Eu queria comentar sobre elas. Na primeira coluna está o nome das vacinas, o nome
genérico que foi dado a elas. Na segunda coluna está o tipo de vacina que é feita. Tradicionalmente, a maior parte das nossas vacinas tem mais conhecimento, elas são essas vacinas de vírus inativado. Você pega o vírus e inativa ele com substâncias químicas e ele fica... A superfície dele fica íntegra, mas ele não tem mais condições de se reproduzir. E daí eu injeto esse vírus inativado. Eu vou chamar como se fosse o vírus morto, tá? Mas é o vírus inativado. E daí o corpo faz uma reação contra esse vírus morto e protege contra ele. Ou a gente faz o que se chama de um vetor viral. A gente pega um outro vírus, como o adenovírus, que faz resfriado comum nas pessoas, então, e eu coloco dentro desse vírus a informação genética do vírus novo. Ele começa a produzir uma proteína na superfície que é do vírus novo. E daí eu injeto esse vírus na pessoa, numa quantidade muito pequenininha, ele está produzindo proteínas também desse vírus novo e induz proteção. Essas duas mecanismos de produzir vacina a gente já conhecia muito bem do passado. Tem várias vacinas que a gente usa, sarampo, rubéola, que são feitas dessa forma. Essas vacinas de RNA mensageiro, as duas primeiras linhas, são tecnologias completamente novas, que nunca foram usadas populacionalmente em vacinas, já estão sendo experimentadas, já foram experimentadas para o vírus Ebola, para algumas outras questões, mas são tecnologias muito novas que a gente não tem experiência do passado. Aqui na terceira coluna, eu coloquei o nome das instituições que estão patrocinando essas pesquisas e os países que estão... da onde eles vêm, né? Essas instituições vêm. E coloquei essas 4 flechinhas vermelhas, que são as 4 vacinas que estão sendo, ou iniciando, estudos aqui no Brasil. Tá? A Sinovac, que é a última flechinha vermelha lá, que é uma vacina chinesa de vírus inativado. A Oxford, que é uma vacina de origem britânica com a Suécia, que é vetor viral. A da Janssen, ou da Johnson & Johnson, também está sendo experimentada aqui em São Paulo, já é uma vacina de origem americana. E essa Gancovid-Vac, que é a famosa vacina russa, que também é uma vacina de vetor viral, que o Paraná fez, e a Bahia também, convênios com o laboratório russo, para começar a pesquisá-las aqui. Todas as 3 já tem literatura internacional sobre elas. A que começou primeiro a ser testada aqui no Brasil, e mesmo lá na China, foi a Sinovac. A Sinovac começou a ser aplicada em voluntários chineses no mês de julho. Tá? E aqui eu precisava fazer uns comentários. Quando você aplica uma vacina, até fazer resposta de anticorpos, produzir anticorpos para sua proteção, isso demora de 14 a 21 dias. Por isso que quando você vai lá no posto de saúde, ele pergunta assim, quando que você tomou a última vacina? Porque se não tiver passado um mês, não vale a pena você fazer uma outra dose. O ideal seria 2 doses, 2 meses de intervalo entre as 2 doses. Tá? Para essas vacinas, os pesquisadores estão usando um protocolo que eles chamam de urgência ou apressado para estudar essas vacinas. Então, para essa vacina da Sinovac, são preciso 2 doses para atingir um nível de anticorpos satisfatório, e eles estão fazendo essa vacinação com 14 dias de intervalo. Tá? Isso é verdade para a Sinovac, para a Oxford, para a Johnson & Johnson, ou seja, eles apressaram, estão apressando o protocolo. Isso está sendo defendido internacionalmente, foi aprovado no Brasil. A vacina russa ainda não começou aqui no Brasil, a gente ainda não sabe exatamente o protocolo que eles vão seguir, mas as outras 3 já estão sendo aplicadas aqui. Bom, então eu disse que 14 a 21 dias para começar a produzir anticorpos. Precisa de uma segunda dose, então mais 14 a 21 dias. Então, entre a primeira dose
e ter a medida de anticorpos 2 meses. Tá? Então, esse é um prazo mínimo. Se eu comecei a vacinar em julho, tá? Agosto, setembro, eu vou completar dos 9 mil pessoas voluntárias autorizadas para a Sinovac aqui no Brasil, os pesquisadores já vacinaram 5.500. Falta vacinar ainda voluntários. Ou seja, eu vou poder fazer análises precoces, mas eu ainda não completei o número de elementos do estudo ainda. Tá? Eu estou mais ou menos um pouquinho mais da metade. Comecei a aplicar em julho, o primeiro. Estou vacinando gente em julho, em agosto, então eu vou ter esses resultados de anticorpos entre setembro, outubro, novembro. Tá? Resultado de medida de anticorpos, lógico. Já com algum estudo de segurança, tal, mas anticorpos, dizer que ela fez níveis satisfatórios de anticorpos nas pessoas, a gente só vai ter esse tipo de resultado em novembro. Bom, tudo bem, isso é anticorpos. Agora, eu preciso saber também se ela evitou que as pessoas pegassem a doença, não só o anticorpos. Porque a gente sabe que nesses coronavírus que eram anteriores, que muitas vezes você perde os anticorpos muito rapidamente, com 3 meses, 6 meses. Mesmo o SARS-CoV-2, a gente já sabe que é possível ter uma reinfecção. A gente não sabe se isso é verdade para todo mundo, talvez tenha alguma característica genética que faz com que alguns percam esses anticorpos mais tarde, mas tem gente que já se reinfectou com 3 meses depois de ter adoecido a primeira vez. Então, a gente também não sabe se essas vacinas vão dar proteção por quanto tempo. A gente tem que esperar isso. E quanto que elas vão conseguir proteger? Será que elas vão proteger 90% de quem tomar? Ou será que elas vão proteger 60%? O mínimo aceitável de proteção é 50%. Ou seja, mais da metade dos vacinados tem que estar protegido contra a ocorrência da doença. Só que, vejam, para você ter isso, você tem que esperar as pessoas se exporem, pegarem o vírus, fazerem um período de incubação, que normalmente é de 3 a 14 dias, e daí ver se elas ficarem com febre. Eu preciso fazer o exame lá do suave para ver se, como ela tomou a vacina, ela vai ter anticorpos. Então, se ela ficou doente, eu não vou poder perceber isso por anticorpos. Eu vou ter que fazer isso por teste viral. Então, os voluntários que, por acaso, ficarem doentes, eu vou ter que fazer um swab nasal, né? A gente não vai ter resultados práticos disso para dizer que a vacina está totalmente autorizada antes de dezembro, janeiro. Tá? Moacir, deixa eu até te interromper aí para tentar ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Então, provavelmente, a gente vai saber se essa vacina vai funcionar ou não, pelo menos produção de anticorpos, talvez, como está dizendo mesmo, inclusive hoje, o Dória lá em São Paulo falou que final de dezembro, provavelmente elas vão ter a vacina, alguns já dizem antes, mas provavelmente a segunda quinzena de dezembro. Então, se a gente for vacinado em dezembro, janeiro, mesmo nós, vamos dizer que formos vacinados, nós vamos ter essa imunidade, pelo menos aumento de anticorpos, só em fevereiro ou março. Ou não? E daí, exato. Duas doses com 14 a 20 dias de intervalo. Talvez 50% de imunidade. Então, a minha pergunta vai ser a seguinte: aqui as pessoas pensam assim, vai chegar a vacina e pronto, estamos livres. Mas, provavelmente, ela vai chegar a vacina, nós vamos ter que continuar usando máscara, vai continuar fazendo isolamento, porque muitas pessoas ainda não vão estar imunizadas e ainda não vão estar protegidas, mesmo com a vacina. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, quem tomar a vacina e tomar as 2 doses vai ter que esperar pelo menos 1 mês da última dose para realmente ter os anticorpos detectáveis. E veja, tem muitas vacinas que a gente sabe que nem todo mundo responde. Por exemplo, a vacina do sarampo,
a gente sabe que 5 a 10% das pessoas, por mais que sejam vacinadas, não respondem, não é? Não ficam protegidas. A vacina da gripe, da influenza, né? da gripe, a gente sabe que 30% das pessoas tomam a vacina e não ficam protegidas, porque tem algum aspecto imunológico que não dá certo. Ficam com uma doença mais leve se pegar. Não ficam tão graves se pegar. Isso é vantagem, tá? Mas nem todo mundo responde. A gente não sabe para essa vacina de agora. Então, de prático, a gente sabe que a gente vai ter que conviver com máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, tal, por muito tempo ainda, por muito tempo. Tem mais um aspecto, Silvio, que eu queria comentar, que assim, dezembro a gente mostrou que produz anticorpos e que realmente protege. Mas daí tem que ter produção em escala e distribuição dessas vacinas. E veja, é uma corrida desenfreada. Todos os países vão querer vacina, tá? E vai ter que ter capacidade de produção para tudo isso. Então, a gente não vai ter vacina em janeiro, em fevereiro, se a gente levar sorte até lá, que a vacina mostra resultados. Não vai ter vacina para todo mundo. Vai ter que priorizar e, conforme ela for sendo produzida e distribuída, aumentar essa vacinação. Vai ter que escolher públicos prioritários. Idosos, profissionais da área de saúde, tá? Mas vai ter isso. Então, não vai ter vacina de cara para todo mundo. Isso é importante. Então, é muito importante que as pessoas não pensem naquela história de virou festa. Eu comentei com o pessoal, assim, não é hora de aglomerações e de festas. Não é hora. E eu brinco sempre, você não toma cerveja de máscara. E não toma cerveja de canudinho, tá? E daí você vai lá numa festa dizendo, não, eu vou ficar distanciado, vou tirar a máscara um pouquinho, vou tomar minha cerveja, não vou ficar distanciado. Já é complicado isso. Mas daí eu digo assim sempre, depois da segunda, terceira cerveja, já não lembra de pôr a máscara de volta e daqui a pouco virou festa, já, saudade de todo mundo! Né? E que é o que a gente vê nas festas de aniversário familiares. A família se reúne, 10, 15 pessoas, e daqui a pouco estão 5, 6, 8 doentes do coronavírus. Não dá para arriscar, gente. Não dá. Não, tem que evitar aglomerações, realmente. Mas, deixa eu fazer um comentário aqui. Nós estávamos tendo, a partir de final de agosto, setembro, começou a diminuir os casos. Aí veio 7, 8 de setembro, que foi feriado, um solzão. 5 dias depois, o posto encheu de gente com Covid de novo. Então, é parque, é balada, é festa familiar, churrasco no fundo de casa com os vizinhos, com os parentes. Pronto, já aumentou o número de pessoas contaminadas. Outra coisa que parece estranho, né? Mas esses dias de uma família foram no velório, não aqui de Curitiba, porque aqui, acho que não sei, no interior, todos voltaram com Covid. E o morto não era de Covid, o morto era de outra coisa, mas provavelmente um no velório estava com Covid e passou para todo mundo. Então, realmente, aglomerações passa Covid. E se alguns jovens pensam assim, puxa, mas se eu tiver Covid, não vai dar nada em mim. Primeiro, que pode dar em jovem. Infelizmente, alguns jovens é menos comum, mas pode ser complicado. Mas vai levar para casa para o avô, para a tia, que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem problema cardíaco, e esse que depois vai pegar do neto, vai pegar do filho, e vai arruinar e vai acabar falecendo por causa do Covid. É assim que a gente está vendo aqui na nossa realidade. Sem dúvida. E o jovem, eu estava vendo as estatísticas outro dia de internamentos. A maior contingente de internamentos está entre os 30 e os 50 anos. É quem mais interna. Só que, como é jovem, não tem tanto desgaste físico, ainda aguenta um internamento e sai vivo de internamento. Então, essa história da gente dizer, olha, são os idosos, né? Não é bem assim. Quem mais está se internando está sendo entre lá os 25 e 50 anos. Tá? E estão saindo vivos, mas com sequelas. Isso é importante dizer também. Tá?
realmente tem que evitar aglomerações de qualquer jeito. E uma das coisas que é importante lembrar é que o vírus, embora as gotículas de secreção elas sejam pesadas e realmente elas caem, e a máscara prende e você transmite menos, as partículas muito pequenininhas, tá, que a gente também elimina, elas ficam flutuando no ar mais tempo antes de depositar. 2, 3, 4 horas. Se você tem um ambiente ventilado, e o que é ambiente ventilado? Tem que ter uma entrada de ar, movimento aéreo e uma saída de ar. Isso é movimento aéreo, tá? Ele leva essas partículas embora, tá? Então, ambientes abertos com circulação de ar, você tem um menor risco de transmissão. Agora, um ambiente fechado, ou só com ar-condicionado que recicla só o ar, tá? Esse vírus fica, com uma aglomeração, esse vírus fica no ar mais tempo. Por isso que se tem que usar máscara e procurar evitar ou ficar o menor tempo possível nesses ambientes fechados, tá? Porque o vírus fica flutuando aí, tá? Isso é muito importante e vejam, até meados do ano que vem, quando a vacina, se nós levarmos sorte, estou dizendo isso para vocês, se nós levarmos sorte e a vacina mostrar eficácia, até meados do ano que vem a gente vai ter que ter paciência e usar máscara, ter distanciamento social, evitar as aglomerações, lavar a mão, tá? E isso a gente tem que se acostumar com isso, sem dúvida nenhuma. Moacir, acho que vamos passar a palavra para a Salete e ver se tem alguma dúvida aí. Se tem alguma dúvida. Isso, maravilha. Salete. Sim, a conversa está muito, muito boa, Moacir, Silvio, muito esclarecedora. Assim, eu estou acompanhando um pouco aqui os comentários. Tem também algumas dúvidas já e alguns comentários. Um dos comentários referente a pesquisas, né? A importância de investimento nas pesquisas, né? E aí a gente percebe, infelizmente, que, de repente, o nosso país deixou um pouco a desejar nesse sentido, né? Não se investe muito nos pesquisadores, né? E isso nós vamos tendo reflexos adiante, né? Uma outra questão que se colocou aí nos comentários também, Moacir, foi referente à questão de volta às aulas, por exemplo. Né, você acabou de dizer que a importância do isolamento, e isso é sempre, parece-me que contraditório. Muitas pessoas acham que, não, mas a gente ficou isolado e cresceu a curva. Ah, não, mas agora todo mundo foi para o litoral no feriado e nada aconteceu. Então, existem muitas dúvidas, né, nesse sentido, e as pessoas questionam. Por nós nunca termos vivenciado tamanho isolamento, como você disse, nós já tivemos na história a questão das pandemias e doenças e vírus e etc. Mas nós, nesse período, nunca vivenciamos tanto tempo de isolamento. Então, existem muitas dúvidas e aí muitas pressões também, né? Também ali eu vi um comentário que nós estamos todo nesse processo da pesquisa e fabricação dessa vacina, mas também temos interesses comerciais por trás de tudo, como sempre, né? Então, quer dizer, quem for fabricante dessa vacina, enfim, todas essas questões comerciais que estão por trás disso, né? Mas, enfim, olha as angústias que vão surgindo a partir da nossa conversa, mas desde já, assim, olha, muito esclarecedora. Realmente a gente precisa tomar consciência de que a coisa não é brincadeira, que é muito séria, que a gente precisa ter responsabilidade, todos nós, né? Então, a gente se cuidar, mas também ajudar a cuidar, e aí com todas as medidas necessárias para que o vírus não se propague. Então, a informação é fundamental. Então, desde já, assim,
Muito obrigada, porque você está trazendo toda essa explicação que vem nos ajudar a compreender e também passar isso para as nossas Acho que comunidades. você podia, talvez, dar a sua opinião assim, sobre o retorno das aulas, e a questão de vacina também, quando você falou que não vai ter acesso para todo mundo, é que os Estados Unidos, os países ricos já encomendaram as vacinas, talvez não só para os pobres mesmo, né? O que você está sabendo disso? O Brasil teve um cuidado de fazer parcerias com alguns produtores, tá? Particularmente com a China e mesmo com a vacina da Oxford, de transferência de tecnologia, e o Butantan está se preparando para produzir realmente. Nessa autorização que o Brasil deu para ser campo de teste da vacina, já tinha embutido uma contrapartida de um certo número de vacinas, de doses, se ela se mostrasse eficaz. Então, já tem isso. E como tem essa proposta do Butantan produzir, o Butantan rapidamente começaria a ter uma produção própria. Vai ter um jogo de pressões com relação à distribuição de vacinas, e é possível que as vacinas tenham resultados diferentes, umas mais potentes, outras menos, algumas que funcionem mais para uma certa população, outras para outras. Então, vai ter realmente um ajuste disso, mas com o cuidado que o Brasil teve, particularmente o pessoal do Butantan e da Fiocruz, é bastante provável que a gente tenha vacinas já de início, mas vai ter alguma pressão. Com relação às escolas, eu assisti já vários pensadores sobre isso, sobre a questão das crianças terem quadros mais leves, e daí seria menor problema se ela fosse para a escola. Isso é muito controverso na literatura, muito controverso. E elas são transmissoras também. Por que a gente está vendo tão pouca criança adoecer e tão pouca criança transmitir? Nós fizemos uma bolha de proteção em torno das crianças e dos professores, quando eles foram afastados. A gente chama isso de bolhas de transmissão, né, de proteção. É possível que, quando volte às aulas, a gente veja alguma dessas bolhas estourarem. E daí vamos começar a ver algumas crianças adoecerem e vamos começar a ver professores adoecerem. Isso já está acontecendo em alguns países lá do hemisfério norte. Eles estavam no verão, os casos caíram, eles começaram a voltar à escola, voltaram para algumas atividades, abrindo os bares, e estão entrando na segunda onda da epidemia lá, que a gente vê isso, e a literatura chama isso de estourar as bolhas de proteção. Eu acho que a gente tem que aprender com o hemisfério norte, com o momento que eles estão vivendo lá, e o momento que eles estão vivendo está mostrando para a gente que é melhor ter muito cuidado com essa volta às aulas, sabe? Eu ainda acho que nós, como eu já comentei no começo, nós estamos naquele chapadão, né? no platôzão o tempo todo. A gente não diminuiu os casos. A gente não está no momento de dizer, olha, melhorou, vamos voltar. Não. Ainda tem que mostrar uma queda mais significativa de casos para poder tomar essa decisão com mais tranquilidade. Eu não estou convencido, não. Você falou da Europa, né? Eu estava lendo que na França eles abriram as escolas em 1º de setembro e já tiveram que fechar 2.000 salas, porque a cada sala, se tiver 3 com infectados, eles têm que fechar a sala. Então, dia 1º de setembro, hoje é dia 23, eles já tiveram que fechar 2.000 salas, acho que foram não sei quantas escolas, 80, 90 escolas, porque começou a ter muito Covid. Eu estava lendo também que na França, aliás mesmo, teve um recorde de 14 mil casos no dia, um recorde que nem na época do pico, lá em maio, do pico, que teve em maio, não teve tanto caso num dia só. Na Espanha e na Inglaterra também começou a aumentar de novo. Olha só o que a Inglaterra decidiu essa semana. Se alguém que for isolado por causa de Covid não obedecer o isolamento, vai pagar uma multa de R$70 mil. Então, se você está isolado, aqui no Brasil a gente isola as pessoas, eles não cumprem isolamento, a gente vê eles no mercado, vai trabalhar, vai sair.
Então, mas lá, se você for isolado porque você tem Covid, se você sair e o Estado, se a prefeitura descobrir, você paga uma multa de 70 mil reais. E na Espanha, tem ontem na televisão, eles estão isolando agora por bairro. Então, eles pegaram 8 bairros, isolaram, onde está tendo mais casos, não isolaram geral, lockdown, mas estão tendo casos como no início. Então, eles estão isolando por bairro. E se a pessoa sair do bairro, que ela não pode sair, ela paga uma multa de 13.800 reais. Então, a gente está vendo que a Europa está voltando a ter uma onda de infecções. Então, eu acho que aqui nós nem saímos da primeira onda, como você acabou de dizer. Nós estamos no platô ainda. Então, as pessoas estão pensando que a pandemia já acabou porque meio que cansaram. Parece que pensa que a notícia cansou na televisão, mas nós estamos na pandemia ainda, nós estamos com muitos casos ainda. Então, por enquanto, não dá para relaxar mesmo. Eu acho que tem que manter o isolamento, manter a etiqueta respiratória, né? Tem que lavar as mãos ou colocar álcool gel, porque senão a gente vai voltar a ter mais casos e mais óbitos. Aqui temos um comentário, um questionamento, doutor Moacir, sobre o teste da UFPR anunciado nos jornais. O senhor pode explicar alguma coisa, como que foi esse avanço? O Hospital de Clínicas é um dos centros de testagem da vacina da Sinovac, da chinesa da Sinovac. De início, eles abriram a aplicação apenas para profissionais de saúde. Tá? Eram os 5 mil primeiros testes eram para profissionais de saúde. Agora, o acordo com a Sinovac ampliou para 9 mil testagens. E eles estão abrindo para pessoas com mais idade também. Tá? Então, tem um protocolo para cumprir, você não basta ser voluntário e ir lá e se vacinar. Né? Tem um protocolo sobre sua situação de saúde, se você teve infecções virais recentemente, tem uma série de questões para você ser aceito como voluntário para a vacinação. Tá? Mas, realmente, o Hospital de Clínicas aqui na Universidade Federal é um dos centros de testagem da Sinovac. Possivelmente, nós vamos ter outras vacinas ainda sendo testadas em Curitiba. A Oxford é uma que também está se propondo a entrar aqui para vacinação. Tá? Mas a situação, no momento, é essa. Certo. Temos também um comentário aqui do Lafayette Neves. Moacir, tem muita gente fazendo o teste PCR em laboratórios particulares. É recomendável fazer esse teste? Isso, o PCR é o melhor teste para o vírus. Tá? É aquele que coloca um suave, um cotonete grande no nariz e colhe no nariz, né? E pesquisa o material genético do vírus, realmente. Só que o vírus só está na secreção nasal durante os primeiros 7 dias depois da infecção. Tá? Então, você tem que ter tido ou uma exposição a um caso confirmado, ou ter tido sintomas para justificar o fato de você ir lá fazer o teste. Porque se você fizer o teste muito tempo depois que pegou o vírus, ou não teve contato com ninguém, é um exame caro, vai jogar fora. E os testes de anticorpos, que são esses testes que faz com uma gotinha de sangue, eles só dão positivo depois de 14 dias da infecção. Não adianta fazer antes, porque ele dá negativo, você diz, opa, estou tranquilo. Não deu tempo de produzir os anticorpos. Lembra lá da vacina que eu disse que demora de 14 a 21 dias para começar a produzir anticorpos? Então, você tem que pensar, poxa, eu tive o contato suspeito ou a infecção na data X, eu tenho que esperar 14 a 20 dias para daí fazer o teste da gotinha, senão não vale a pena. Então, o teste lá do nariz, o que é chamado de PCR, só se você tem sintomas recentes ou se você foi contato de um caso confirmado recente. Daí vale a pena fazer. Nos 3 a 7 dias depois. E esse teste é que nós fazemos na prefeitura, não precisa fazer particular. Tem no SUS, só ir num posto de saúde com sintoma respiratório,
A gente espera o terceiro dia para colher o material e colhe nos postos de saúde mesmo. Todo dia a gente colhe lá, nós colhemos de 10 a 20 pacientes por dia PCR com sintomas respiratórios. Ótima informação, Silvio. O Jorge Miguel também está com um questionamento: qual a verdadeira eficiência da hidroxicloroquina no combate, então, do Covid-19? Você pode responder também, mas eu só queria dizer uma coisa que o Moacir já comentou, que agora as pessoas estão morrendo menos, porque existe uma coisa em medicina chamada de medicina baseada em evidência, que a gente tem certeza científica de que alguma coisa funciona ou não. E o que mostrou-se que funciona mesmo é o corticoide, a dexametasona, a heparina, em pacientes internados. Então, a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, a nitoxazamina, o ozônio, que propuseram também, nenhum deles tem evidência científica que funcione. Não sei qual a opinião do Moacir, mas eu acho que isso realmente não se comprovou eficaz. Eu tomei um cuidado, sabe, Silvio, porque eu estava lendo os artigos e não fiquei convencido que esses remédios funcionavam, particularmente a hidroxicloroquina. Me parecia que não funcionava. Daí fiquei pensando, poxa, mas será que eu sou tão radical ou tão cuidadoso? Eu fui às agências internacionais de avaliação. O FDA americano cassou a licença emergencial da hidroxicloroquina para uso no Covid, mesmo precocemente, em julho. A agência inglesa nunca autorizou a utilização de hidroxicloroquina como uma medida oficial de Estado. A Austrália também não incorporou a hidroxicloroquina e ivermectina à agência de avaliação deles, ligada ao Ministério da Saúde. E a África do Sul fez um trabalho magnífico. Os pesquisadores da África do Sul fizeram uma revisão dos artigos e não permitiram que entrasse o uso de hidroxicloroquina para uso de Covid precocemente na África, nem ivermectina. Ou seja, não somos apenas nós, os infectologistas, que não estamos encontrando evidências para justificar isso. As agências internacionais que avaliam também, não estão permitindo esse uso porque não encontram evidências de eficácia. Respondido. Bom, tem também um questionamento agora da Vera, uma coisa muito prática. Ela disse que esses dias ela foi espirrar e ela estava de máscara e manteve a máscara, mas alguém falou: nossa, mas para espirrar você tem que tirar a máscara. E aí ela falou: mas como é que é esse negócio? A gente tem que, se é a saliva, né, as gotículas que contaminam, como é que você vai tirar a máscara? Ela está certa ou está errada de manter a máscara? Está corretíssima, corretíssima. É a função da máscara. É a própria função. Veja, eu me lembro, eu já estou meio passadinho, mas eu sou do tempo do lenço de tecido. Uhum. E meus pais, meus instrutores, todos diziam: se você for espirrar, pega o lenço rápido e põe na sua frente. Uhum. Né? É lógico que tem que estar com a máscara ou usar o cotovelo para espirrar, não na mão propriamente dito, mas o ideal é estar de máscara. Também aproveitar, Moacir, que falar, né, que a máscara tem que ser renovada quando ela fica úmida, não pode ficar a mesma máscara o dia todo, né? Isso, você sabe que eu fiquei pensando sobre isso, sobre o mecanismo científico disso. Se a máscara ficar muito úmida, quando você tossir ou espirrar, esse jato de ar que você expele quando tosse ou espirra, vai fazer aquela umidificação da máscara ser expelida para fora. Perde o mecanismo bloqueador da máscara. Então, se ela ficar úmida, você tem que trocar porque ela perdeu a efetividade. Sim. Como é algo que a gente ainda está se habituando, então essas informações, elas são muito importantes, né? Eu já vi muitas pessoas colocando a mão, né, para erguer, né, porque cai, põe a mão na máscara e depois, né, se você perceber, a pessoa pegou em alguma coisa, quer dizer, se tiver contaminado ali, né, já vai contaminar, passou na mão e assim vai, né? Então são cuidados, a gente precisa estar muito atento, né,
a como que você manuseia essa máscara, né? Então, vai tirar, pega no elástico, essas questões, né? Mas é algo que a gente precisa estar se cuidando, todo mundo, né? Para que a gente faça o que é correto e não se prejudique, não prejudique as outras pessoas também, né? Silvio, você gostaria de fazer mais alguma fala? A gente tem vários questionamentos ali ainda no chat, mas penso que muitos já foram, embora a gente não falou deles, mas o Moacir já falou, né? Talvez a gente não citou o nome da pessoa, mas já foi bem esclarecido, acredito eu. Não, eu acho que realmente depois, senão fica muito cansativo também a gente ficar muito mais tempo. Eu só queria lembrar também dessa questão da vacina. Eu estava lendo essa semana que, por incrível que pareça, né, nos Estados Unidos, 25% das pessoas dizem que, mesmo que tenha vacina, não querem tomar. São do movimento anti-vacina. Então, nos Estados Unidos, que parece ser um país, o que eu vou dizer, mais avançado na educação, avançado com a educação, acho que eles não são, avançados na economia mesmo. E eles têm 25% de negacionistas, começando pelo presidente Trump, lá deles, que negam, né, muitas coisas da ciência e são negacionistas em relação à vacina. Esse movimento anti-vacina também tem no Brasil, infelizmente, com muitos negacionistas da ciência, mas aqui no Brasil chega a 9% as pessoas que dizem que mesmo que se tiver a vacina, não vão tomar. Nos Estados Unidos, 25% são contra a vacina e 30% está pensando se vai tomar ou não a vacina. Só 45% diz que vai tomar. Então, a maioria das pessoas ainda estão em dúvida de tomar vacina nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é 9% que se negaria a tomar e 3% que está em dúvida se vai tomar quando sair a vacina. Então, eu só acho que você ficar negando a ciência e fazer o que o nosso governo brasileiro fez, foi uma das grandes causas de nós termos mais de 130 mil mortos no Brasil e milhões no mundo, é por causa de dirigentes, de autoridades como essas, a começar pela prefeitura aqui de Curitiba também, que eu falava uma coisa, depois falava outra, o governo do estado também, não houve uma linha única das nossas autoridades que pudesse orientar desde o início o isolamento, a questão do álcool em gel, a questão de procurar o posto de saúde. Então, isso foi uma das grandes causas de a gente ter tanto sofrimento de tantas famílias que perderam os seus parentes por conta dessa pandemia. Mas eu acho que essa iniciativa tua, Salete, de orientar a comunidade, de a gente conversar sobre esses assuntos, está sendo muito importante para a gente poder combater a pandemia e cada vez ter mais saúde. Mas eu agradeço ter participado, a não ser que tenha outra pergunta, sim, mas eu acho que, não sei se o Moacir também gostaria de fazer algum outro comentário. Isso, Moacir, pode. Aí a gente pode ir encerrando, né? Desde já agradecendo aí a participação de vocês, também de todas as pessoas que estão enviando comentários, dúvidas. De fato, esse é um espaço aberto para a nossa informação, né? Fundamental para que a gente haja com clareza nas nossas ações, né? Então, de fato, é importante essa informação, que é o que é possível e o cuidado que é necessário. Então, Moacir, o que você tem a nos dizer mais? Eu preciso agradecer muitíssimo, Salete, a oportunidade desse bate-papo. Eu, como digo sempre, eu me senti em casa, literalmente, na nossa conversa. Agradeço ao Silvio também, eu tenho maior respeito pelo seu trabalho. Eu acho assim, todo mundo está cansado. E daí gostaria de ter uma resposta mais rápida, mas na natureza nem tudo funciona na velocidade que a gente gostaria, sabe? E às vezes o que nos resta é respeitar a natureza e fazer o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem no momento. Eu acho que é isso que a gente tem, o melhor recurso nesse momento é os cuidados aí e a informação, e por isso eu fico muito agradecido pela oportunidade de ter conversado aqui com vocês, tá, gente? Obrigado. Uma última questão que chegou agora, e eu acho que é importante a gente, se tiver a possibilidade, Moacir, de nos responder. Está aqui como Kitnets Matinhos Caiobá.
qual é o caminho para sermos voluntários? Existe essa possibilidade? Como é que funciona isso? Onde se voluntariar? Para vacina, para tomar vacina. Para vacina, em referência à vacina. Isso. O contato é o contato do Hospital de Clínicas. Eu não tenho um número aqui agora especificamente, mas, como eu disse, até recentemente só estava se aceitando profissionais de saúde, por isso que nem era divulgado, era só profissionais de saúde. Agora, com essa ampliação, vai ser divulgado amplamente. Eu não sei dizer exatamente agora para onde telefonar, mas vai ser divulgado. Eu posso passar para você, Salete, para o Silvio, para vocês, mas isso provavelmente vai ser bastante divulgado atualmente. E se ligar que o de clínicas, eu acho que eles sabem informar mesmo que vai ser possível se inscrever. Sim, sim. Isso aí, gente. Então, muito obrigada, doutor Moacir, doutor Silvio Miranda, por esta roda de conversa muito esclarecedora, informações importantíssimas, fundamentais. E a você que nos acompanhou, participando com os comentários, né, e esteve acompanhando a gente por esse tempo, muito obrigada pela participação. E que a gente possa, a partir dessas informações, ajudar também as pessoas com quem a gente convive, seja na nossa casa, no trabalho, ou enfim, onde a gente está, que a gente possa ajudar as pessoas. É um momento difícil, é um momento que exige de todos nós, cada um está, de alguma forma, sofrendo, né? Sofrendo, sim, por esse momento, mas é algo que a gente precisa sair juntos. Isso acho que é fundamental a gente compreender, que nenhuma atitude isolada a gente vai se salvar, mas que é algo coletivo mesmo, né? Que a gente precisa se cuidar, fazendo assim as nossas ações pessoais, mas que é uma ação para o coletivo todo, né? Esse se cuidar, eu estou me cuidando, mas também estou ajudando a cuidar das pessoas. Então é fundamental a gente pensar que a saída ela é coletiva. A vacina vem, ela está a caminho, mas é para todos nós, né? Não é para um grupo seleto, né? Ela vai chegar. Mas que a gente possa ter essa paciência, mas enquanto isso a gente vai se informando e ajudando nessa formação. Então, mais uma vez, obrigada. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana. Até a próxima semana, onde traremos novamente tema importante que diz respeito aí à nossa vivência. Obrigada, até mais. Obrigado. Tchau.